Agora nós vamos resolver alguns problemas que envolvem acompanhar a cinética de reações químicas através de medidas físicas. Essas medidas podem ser, por exemplo, pressão, condutividade, resistência, ângulo de rotação e assim por diante. Então, há situações em que você não tem acesso direto à concentração, mas você mede alguma grandeza que varia com a concentração. Pode ser, por exemplo, no caso desse problema aqui, olha, ao dissolver beta-glucose em água, esta começa a se transformar em alfa-glucose até chegar ao equilíbrio, muta-rotação. As rotações são lidas num polarímetro, né? Vou montar aqui um esquema para vocês. Imagine então que você tem uma grandeza que seja proporcional à concentração. Pode ser, por exemplo, a absorbância. Quem sabe a condutividade seja proporcional à concentração de um dos reagentes. E essa grandeza varia então ao longo da reação. Eu poderia fazer esse gráfico aqui. Vou chamar essa grandeza de lambda, embora isso não tenha relação nenhuma com o comprimento de onda. Então, aqui eu tenho o eixo de tempo e aqui o lambda. Então, aqui eu tenho o lambda zero, que seria o valor inicial dessa medida física. Por exemplo, pode ser o valor inicial da absorbância, ou quem sabe da condutividade. Aqui eu tenho o lambda no tempo infinito. Então, lambda infinito. E num determinado tempo, no tempo t, eu tenho o lambda no tempo t. Então, nós temos que ter em mente que a diferença entre a medida dessa propriedade física no tempo infinito e no tempo inicial é proporcional à concentração inicial. Então, esse Azinho é a concentração inicial. A diferença entre a medida física no tempo t e a medida física no tempo inicial é proporcional ao avanço da reação, que eu vou chamar de x. A diferença entre a medida física no tempo infinito e a medida física no tempo t é proporcional à concentração, no tempo t. Então, ó, esse Azinho é a concentração inicial, esse A menos x, concentração no tempo t. Então, se você tem medidas físicas, como por exemplo nesse caso da reação com a glucose, e essas medidas físicas se estendem até um tempo infinitamente longo, então você pode estimar lambda infinito menos lambda t, que é proporcional à concentração no tempo t. E faz sentido aqui. Reparem bem, no tempo 360 minutos você tem o valor da medida 20,3. Em 1440 minutos, o valor da medida vai para 20,4, ou seja, já não está modificando consideravelmente. Então, aqui eu vou obter a diferença entre a medida física no infinito, e a medida física no tempo t. Então, basicamente, eu vou pegar esse 20,4 menos o valor da medida física no tempo t. Então, aqui eu vou ter 2,26, vou ter 1,96, 1,67, aqui vai ficar 1,38, depois 1,06, depois vai ficar 0,79 e depois, vejamos, 0, opa, aqui eu coloquei o logaritmo, desculpem, deixa eu voltar aqui, na verdade, vamos refazer essa conta.
Então o valor aqui entre a medida física no tempo infinito e no tempo t fica, vamos calcular ponto a ponto. Uma vez que nós sabemos que a concentração de reagente, no caso a glicose, é proporcional à diferença entre a medida física no tempo infinito e a medida física no tempo t, então você pode fazer um gráfico de ln do valor lambda infinito menos lambda t em função do tempo. Eu já posso afirmar para vocês que essa é uma reação de primeira ordem, uma reação unimolecular, onde a glucose sofre uma, digamos assim, mudança na estrutura e se transforma em alfa-glucose. Então vamos lá fazer a conta. Aqui nossa calculadora, vamos pôr no modo de regressão. Então mode, vamos ver o que nós temos, regressão linear. Então, quem é o x é o tempo, quem é o y é o ln de lambda infinito menos lambda t. Então, vamos lá. 20, cadê o vírgulazinho? Ln de 10.8 m+, já colocamos o primeiro ponto, aí 40, vírgulazinho, ln de 7.1 m+, depois o próximo ponto é 60, é o x, né? Vírgulazinho para separar x e y, ln de 5.3 m+, depois tempo 80 segundos ou 80 minutos, vírgulazinho, né? Separa o x e o y, ln de 4 m+, depois 100, vírgulazinho, ln de 2.9 m+, depois 120, vírgulazinho, ln de 2.2 m+, e por fim, o tempo 360. Eu acho que, será que eu colocaria esse 360? Acho que não vou pôr não. Então, vou apertar o ON aqui, acho que já é o suficiente esses pontos. Então lá, Shift, segunda função, variáveis amostrais aqui em cima da tecla 2. Eu quero primeiro o coeficiente de correlação linear. Então, 3. O coeficiente de correlação linear deu muito próximo de -1, então mostra forte correlação negativa aí. Vamos aos outros parâmetros. Então, novamente, Shift 2, o coeficiente angular, que é o B é menos 1,56 vezes 10 a menos 2. B igual menos 1,56 vezes 10 a menos 2. 1,56 vezes 10 a menos 2. E o A, que é o coeficiente linear, fica, novamente, calculadora aqui, Shift 2, flechinha para direita, número 1, igual 2,63. 2,63. Bom, vejamos. 2,63. Esse A aqui está um pouquinho estranho para o meu gosto, mas, enfim, cinética de primeira ordem, o K é igual menos o coeficiente angular. Então, aqui a nossa constante deu 1,56 vezes 10 a menos 2 minuto a menos 1. Vamos fazer na próxima videoaula mais um problema envolvendo reação química, cinética química, através de medidas de propriedades físicas do sistema. Até a próxima.